Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, atendendo a pedidos, né, e agradecendo também ao canal Ciência Sem Fronteiras, a sugestão do doutor e amigo Tiago Maia, estou apresentando aqui para vocês energia eólica, o caso do bisfenol, tá? Por quê? O que vem a ser o bisfenol, tá? Conhecido como BPA também, né? O bisfenol A, existe o bisfenol F, mas o bisfenol A, sendo essa substância química comumente utilizada na fabricação de produtos plásticos e também sendo utilizado na indústria, na fabricação dessas pás para energia eólica, tá? Da chamada energia eólica offshore, que é justamente aquelas torres que ficam sobre o oceano para a geração de energia elétrica. Então, essa inalação ou ingestão, né, a partir de partículas em suspensão na água, alimentos poluídos, podem desencadear efeitos tóxicos relacionados, inclusive, à desregulação endócrina. Tá? Então, esse bisfenol é utilizado justamente na parte de proteção à estrutura, né, que sofre ali também a parte de erosão marinha, tá? Então, justamente na parte também de pinturas e etc, tá? Então, vocês podem ver aí no primeiro slide que esse estudo recente, ele apresenta uma condição comum, tá? Que é a dermatite de contato ocupacional na indústria de energia eólica. Então, esse estudo aí, ele demonstrou que não só aí o caso do bisfenol, mas também outros compostos também atuando de forma negativa nos pacientes, tá? Esse estudo aí, ele foi conduzido de forma muito contundente na Espanha, né? Na Espanha. Então, eles realizaram esse estudo descritivo e observacional de trabalhadores do setor da energia eólica com suspeita de dermatite de contato, que foram encaminhados a uma clínica, que no caso aí foi a Clínica de Dermatologia Ocupacional da Escola Nacional de Medicina do Trabalho, entre 2009 e 2011. Então, o que eles concluíram disso daí, né? Então, vocês podem ver que eles estudaram 10 trabalhadores, 8 homens, 2 mulheres, com uma média de idade entre 33,7 anos. O principal achado foi a dermatite, que acometeu a face, pálpebras, antebraços e mãos, tá? Sensibilização a resinas epóxi. Foram detectadas em 4 trabalhadores, um dos quais também foi sensibilizado a agentes do tipo epóxi. Vocês podem ver na tabela aqui acima, né, a parte do diagnóstico. Então, esse diagnóstico aqui, né, vocês podem ver a parte de resina epóxi, alguns sendo positivos, outros negativos. Detalhe aqui para o bisfenol F, tá?
Aí fala aqui diagnóstico OACE. Então, essa sigla do OACE é justamente um eczema de contato alérgico ocupacional. E a sigla que vocês podem ver ali também, o OICE, é o eczema de contato irritante ocupacional. Ou seja, demonstrando que esses trabalhadores que estão submetidos a esses compostos, aí no caso, não só o bisfenol, né, mas outros compostos, apresentaram esses eczemas, tá? Aqui também, né, potenciais efeitos ambientais de instalações de energia eólica offshore flutuantes em águas profundas, tá? Então ele fala justamente de compostos, tá? Também esses compostos químicos, fala da parte das tintas, e muito curioso que a abordagem aqui, antes da proibição global de tintas antivegetativas à base de organoestanho em 2008, medidas de proteção bioincrustantes, ou seja, justamente para não ter a incrustação e essas torres, assim como as pás, não sofrerem uma erosão, para vocês entenderem de forma bem didática aqui, bem rápida, né? Envolvendo predominantemente aqui um biocida, né? E também outros compostos cujo uso prolongado na indústria naval tiveram efeitos prejudiciais em espécies não alvo, tá? Ele cita até alguns outros estudos aqui. Agora, curiosamente, né, ele vai falar de alguns compostos, tá, que afetaram, principalmente causando estresse oxidativo em espécies de peixes, equinodermos, moluscos, tá, e etc. Então, esse uso contínuo de agentes anti-incrustantes convencionais certamente introduzirá produtos químicos adicionais no ambiente marinho por meio da lixiviação passiva. Ele fala também da extensão em que os produtos químicos liberados, né, dessas estruturas das eólicas ali em águas profundas, sendo prejudiciais em espécies marinhas, né? Em espécies marinhas, e que ainda fica assim meio incerto, porque necessita de mais estudos. Curioso também citar o caso aqui, né, que ele fala dos desafios não só exclusivos aqui, essa parte final aqui, a energia eólica que fica ali sobre o oceano, tá? Mas também na parte da indústria marítima, né? Incluindo aqui, resumidamente falando, a indústria naval com essas tintas, né? E esses produtos também à base do bisfenol. Aqui, resumidamente, como que ficam essas torres, né, de geração de energia, né, os chamados cataventos, vulgarmente conhecidos, e os efeitos, né, potenciais no meio ambiente, né? Então, o que eles colocaram, né? O que eles colocaram? Olha só que curioso e muito bacana. Eles falam o seguinte: vazamentos de óleo e produtos químicos, por exemplo, derramamentos de combustível associados à manutenção de rotina dessas torres, ou no caso improvável de falha catastrófica
da instalação, né, por exemplo, uma queda de uma turbina ou plataforma, e etc., podem resultar em efeitos adversos menores a moderados e impactos nos recursos marinhos, né? O estudo aqui sendo citado também de 2013. E dependendo do volume de liberação, óleos altamente viscosos, né, por exemplo, biodiesel, fluidos isolantes dielétricos, podem, por exemplo, representar riscos moderados de incrustação para mamíferos marinhos e aves. E fala também aqui a implementação de medidas de prevenção de derramamento de óleo, transferência química e protocolos de melhores práticas, no entanto, podem reduzir a probabilidade e a extensão de liberação acidentais e intencionais de compostos, justamente das estruturas, né, embarcações de apoio. Porque quando isso aqui necessita de manutenção, né, a imagem inicial ali que é da capa do vídeo, justamente é bem claro, né, claramente sendo demonstrado que às vezes as pessoas não imaginam que isso necessita de uma manutenção e que essa manutenção também pode liberar esses compostos. Agora, o caso mais chamativo é esse artigo, tá, que tem tudo a ver com a monografia que eu desenvolvi em parceria com a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, onde eu utilizei as dáfnias e dois derivados de petróleo, no caso ali fulgoxileno e tolueno, em Daphnia pulex. Tá? Então a ecotoxicologia, que é uma ciência relativamente recente, tá? Já dou os parabéns a esse trabalho que foi publicado em fevereiro de 2018, na avaliação toxicológica em peixe zebra, que é o chamado peixe Daniel Harrier, tá? Inclusive também ali o Lapsa trabalhava, não sei se ainda trabalha, não tenho essa informação, mas deve trabalhar, um peixe muito utilizado na ecotoxicologia, tá? No caso aí, ele foi utilizado para a exposição do bisfenol A, o chamado BPA. Tá? Aqui está justamente o processozinho resumido, tá? Esses peixes ficam em aquários, tá? Você faz uma análise depois histológica, que é o que vai ser demonstrado aqui agora. Então, vocês podem ver o seguinte: dada a importância do bisfenol A como um xenoestrogênio, tá? Parte hormonal, e seus potenciais efeitos na saúde humana e animal, eles avaliaram os efeitos de curto prazo da exposição desse bisfenol no desenvolvimento folicular, produção de proteína da gema, da parte vitelínea e etc., expressão de aromatases no peixe Daniel Harrier. Então, não entrando aqui muito na parte bioquímica, para vocês compreenderem perfeitamente, tá? Eles utilizaram alguns valores, tá? Na ecotoxicologia você utiliza valores como a chamada DL, que é a dose letal, né? A concentração letal, a DL50, ou seja, dose letal 50%, enfim, na chamada microgramas por litro, que é a medida. Então, qual foi o resultado? Então, o resultado desse peixinho aí, que eu já vou demonstrar a imagem dele na análise histopatológica, né, ovariana. Então, tiveram níveis de transcrição da aromatase alterados, tá? Abundância de proteínas VTG no corpo inteiro, que podem ser bons biomarcadores para a detecção precoce da exposição ambiental ao BPA, né? Os ovários só exibiram aumentos significativos na atresia folicular e concentrações após exposição a 100 microgramas por litro de BPA e doses mais altas, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Deu erro. Então, vamos lá. Acontece. Então,
é isso que eu queria demonstrar aqui. A imagem que ao lado, né, na figura 1, vocês podem ver os embriões e larvas aparentemente normais. Nós chamamos de grupo controle, tá? Acima aqui do seu vídeo, tá? E com indicadores característicos de embriotoxicidade, né, provenientes de grupos tratados com BPA. Então, os embriões aqui A, B, C e D. Então, o que está dizendo aqui? Vocês podem ver aqui, justamente aqui, ó, onde é que está o B1? B1 está aqui, ó. O B1 está aqui, né? Então, B1, B2 aqui ao lado, onde eu estou com o cursor do mouse. Então, vocês podem ver que a exposição a esse bisfenol, né, o bisfenol A, o chamado BPA, vocês podem ver claramente sem deslocamento de cauda. Aqui no B2, com uma má formação músculo-esquelética e sem formação de somitos, né? Aqui no C2 agora, com má formações músculo-esqueléticas, edema no saco vitelíneo, má formações cardíacas e cefálicas. No D1 e no D4, tá? O D4 aqui, ó, o D1 aqui ao lado, ó, D1 aqui, onde eu estou com o cursor do mouse, e o D4. Vocês podem ver uma formação discrepante na parte dos olhos. Enfim, no D4 e no D5, né? O D5 está aqui ao lado, tá? O D5 aqui. Edema subendocárdico, também edema no saco vitelino, e alterações músculo-esqueléticas muito bem caracterizadas, tá? Então, o que é o grupo controle? É o grupinho justamente que não tem, não foi colocado o BPA, né? Ou seja, é o indivíduo ali normal, sem o composto para ser feito os testes com as devidas concentrações, tá? Sejam elas, aí você pode utilizar várias concentrações, lembrando que a ecotoxicologia segue protocolos internacionais, muitas das vezes nos testes que são utilizados não só no Daniel Hare, como também em Daphnia pulex e outros indivíduos. Aí está o Daniel Hare, um peixinho de aquário muito conhecido, nossa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, esse estudo aqui, né, que se no ambiente ali, vamos dizer assim, professor, mas não é um ambiente aberto, etc. Sim, mas a ecotoxicologia segue esses padrões e, comparativamente falando, né, a base de comparação, muito promissor, porque isso demonstra, no princípio da similaridade, o que pode ocorrer com peixes ósseos, né, que têm contato, não só peixes, como outros indivíduos expostos ao bisfenol, aí no caso bisfenol A, lembrando que isso não vale só para o bisfenol A, porque no início da apresentação, né, vocês viram que não só o bisfenol, como outros compostos dessas usinas offshore que ficam em cima do oceano ali, podem causar sérias complicações. Aqui um pouquinho da histologia, olha que curioso, gente. O parênquima testicular desse peixe, o Daniel Hare, exposto durante 21 dias ao bisfenol A, tá? E o grupo controle, tá? Utilizando microscópio óptico, mas também se utiliza muitas das vezes o microscópio, microscopia de varredura, né? O microscópio eletrônico de varredura, enfim. Vamos lá. Então, o grupo controle, né? Os compostos celulares direitinhos, células de Sertoli, espermatozoides abundantes, parará, ali nas luzes do cordão espermático. Então, o grupo 3, né, com uma concentração aqui adequada, né, 5 microgramas por litro, parará, observou-se edema nas células de Sertoli. Então, já começa a demonstrar um edema, tá? Um edema. Então, no C aqui, o grupo 2, 50 microgramas, né? Perda celular, com diminuição drástica do número de espermatozoides, né? Desorganização também testiculares. E no D aqui, ó, aqui no círculozinho,
tá? 500 microgramas, o parênquima altamente degenerado, já com edema, inclusive hemorrágico, e o microscópio eletrônico aqui, tá? A célula de Sertoli no parênquima testicular com edema e hipertrofia, tá? Lembrando dessas células de Sertoli também na parte comparativa com no caso a espécie humana ali, no caso, né, o sexo masculino, os machos estão apresentando também isso daí. Mas vamos lá. Então, aqui ó, eu coloquei a parte da discussão e das conclusões, respeitando os créditos. Né? Então, o que eles falaram aqui? Né, os animais foram expostos a doses de BPA consideradas baixas, vejam vocês, e abaixo da dose letal. Né? O que é a dose letal? Não precisa explicar muito, talvez só a dose que vai liquidar com o organismo, né? com o ser vivo, para você entender do outro lado. Né? Abaixo de 1000 microgramas por litro, tá? Em água. Então eles foram muito próximos dos valores esperados em água para cada um dos grupos experimentais. As doses empregadas foram suficientemente, vamos dizer assim, as doses empregadas, né, foram suficientes para desencadear alterações nos embriões e nos adultos, tá? Então vejam vocês que mesmo com essas doses baixas foram causadas, né, foram ocasionadas muitas alterações nos organismos. Eles falam também que esse estudo demonstrou que alterações no crescimento, né, os indicadores de embriotoxicidade, né, malformações muito frequentes no grupo exposto a concentrações um pouco mais elevadas, não chegando à dose letal, e todas essas malformações que foram citadas do peixe zebra adulto após exposição de 21 dias. Lembrando que na ecotoxicologia existe o teste ecotoxicológico, né, o teste toxicológico crônico e o teste agudo. Tá? Então, vocês vejam, observem bem que as alterações ovarianas, né, percebidas foram atresia, degeneração, parte testicular também, degeneração celular, muita perda de estrutura normal, enfim, tá? Então isso reduz, né, vai reduzir consideravelmente a fertilidade, tanto nas fêmeas quanto nos machos. Né? Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês aí. Então não só o bisfenol, tá? A parte do BPA, né? Que é muito conhecido, né? É muito conhecido e muito utilizado nessa parte de proteção, né? Então essas substâncias, né? O bisfenol, os seus riscos, essa substância é utilizada em larga escala por toda a parte industrial, estão presentes nos mais diversos materiais, como embalagens, a parte plástica, enfim, né? Esse composto orgânico, né, sintético, tá? Ele pertencente a um grupo de derivados, é importante citar isso, que é o difenilmetano, né, os difenóis, e utilizado em larga escala pelo mercado, nesse mercado chamado mercado de bisfenol A, né, a participação da indústria, né, crescente demanda por resinas epóxi, tintas, revestimento. Então, justamente para finalizar aqui, isso faz parte do revestimento ali, da proteção de toda a estrutura que você vê ali branquinha, né? Tá ali o bisfenol contido. Agradecendo aqui, para finalizar, a sugestão desse conteúdo do canal Ciências Sem Fronteiras, lá do meu amigo do Dr. Tiago Maia, que ele abordou também essa parte
problemática da energia eólica, nesses problemas ambientais, e eu entrei com essa parte da ecotoxicologia. Tá? Vou deixar o link dos artigos na descrição. Um forte abraço a todos, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, tá certo? Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Forte abraço, tamo junto, muito obrigado, fique na paz.